Uhul! Características de Deus. Deus é bom. Hoje vamos continuar com a série Conhecendo a Deus. No vídeo passado falamos sobre a principal característica de Deus, que Ele é nosso Pai. E hoje a segunda característica de Deus é de que Deus é bom. Nessa série vamos conhecer o coração de Deus, conhecer os pensamentos dele, saber aquilo que o agrada, aquilo que o desagrada, seus atributos, seu caráter. Com esse conhecimento aprendemos também qual o pensamento que Deus tem a nosso respeito. São dois conhecimentos que em determinado momento eles se entrelaçam, porque só é possível se conhecer de verdade quando você tem uma revelação do Criador. Antes de continuarmos com esse vídeo, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Ilustrando a Bíblia. É muito bom ter você aqui comigo. Eu te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Peço a sua ajuda de deixar o seu like, ajuda o canal a crescer e a palavra do Senhor ser levada a mais pessoas e também me motiva a continuar fazendo conteúdos como esse. Não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar. Eu vou deixar na descrição o link da série Conhecendo a Deus. Vídeos todas as segundas e quintas-feiras. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. Pense em qualquer objeto Uhul! criado. Você vai entender a criação quando você conversar com o Criador, para entender o que ele estava pensando quando ele criou aquilo. Tem coisas a seu respeito que nem você conhece, nem você sabe. Essas coisas estão na mente de Deus, está no coração dele. Você precisa conhecer profundamente o coração dele para entender aquilo que ele tem para você. Só que esse conhecimento de Deus que eu estou falando não tem nada a ver com informação. Tem muita gente aqui que teoricamente conhece muito a Deus. Um exemplo, quando você fala de Jesus para alguém que está desviado, a pessoa fala assim: mas eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia. Por isso não é sobre informação que estamos falando. No livro de Mateus, Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que estão falando de quem eu sou? E uns respondem: estão falando que você é profeta, ou que você é Elias, que você é João Batista. Pedro, com a revelação do Espírito Santo, chega e faz uma das afirmações mais importantes da Bíblia. Ele fala: Jesus, você é o Cristo, você é o Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo. E depois Jesus fala: você é Pedro, e fala: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, olha, primeiro, Pedro reconhece quem é Jesus e tem um conhecimento de Deus, tem uma revelação do Espírito Santo. E aí Jesus revela quem ele é e qual o propósito da vida dele. Não tem como fugir disso. Se você quer entender a sua identidade, você precisa conhecer profundamente o Senhor. Para os hebreus existe uma coisa muito básica: conhecer e ser íntimo. E nas escrituras, a palavra conhecer, a Bíblia usa a palavra em hebraico Iada, que significa relacionamento íntimo. E aí, como é que está o seu relacionamento íntimo com Jesus? Você conhece o coração dele? Sabe o que ele pensa a seu respeito? A Bíblia, no Salmo 139, versículo 17, está escrito: como são preciosos seus pensamentos a meu respeito. É impossível enumerar, não sou capaz de contá-las. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando eu acordo, ainda está comigo. Existem duas coisas sobre o coração de Deus que você precisa saber para você poder conhecer. Primeira coisa: Deus é bom. Deus é totalmente bom, completamente bom. E não existe nada de mal nele. Quando ele criou todas as coisas, à medida que ele ia criando, ele ia dizendo: isso é bom, aquilo é bom. Mas quando ele criou você, quando ele criou o ser humano, quando ele criou a humanidade em Adão, ele disse: isso é muito bom, isso é muito bom. Jesus olha para você todo dia e ele fala: o que eu fiz é muito bom, você é muito valioso. Toda a criação sem você é boa, mas toda a criação com você é muito boa. Você precisa saber que Deus é bom. Tudo que ele faz é a partir da bondade. A religião, ela tem distorcido a imagem de Deus, e a religião não tem nada a ver com a voz de Deus. A religião sempre vai interpretar deles olhando para o homem e dizendo assim:
você não é bom, você não presta, você é desprezível, você é pecador e você é sujo. Enquanto a Bíblia nos diz em Romanos 21 que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Se você conhece a Deus, se você está em Cristo, Deus olha para você com olhos de bondade, com olhos de amor. Ele te vê como alguém santo, por mais que você tenha pecado, porque você vai se arrepender através do sangue de Jesus. E Deus vai olhar para você e vai continuar falando para você: meu filho, você é bom. A religião, ela desconfia de um Deus tão bom assim. E isso é um problema. Você já ouviu esse tipo de pergunta? Se Deus é bom, por que ele não destrói todo o mal que existe? E é muito simples essa resposta. Ele não destrói o mal da terra, ele é exatamente muito bom. Porque se ele fosse destruir todo o mal, ele teria que destruir eu e você, porque existe maldade dentro de nós. Mas Deus espera que todo ser humano chegue ao arrependimento e que ele possa entrar em Cristo Jesus e estar nesse lugar aonde não existe condenação para ele. A voz da religião não tem nada a ver com o coração de Deus. E é por isso que Jesus irritava tanto os fariseus. Porque quando a religião queria apedrejar as pessoas, enquanto ela queria condenar pessoas, Deus sempre tem um olhar de amor e de uma segunda chance. Lembra daquela mulher adúltera que foi pega em flagrante? Eles chegaram e queriam apedrejá-la. E Jesus, ao intervir, falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora. Quando ele chega para aquela mulher e fala: cadê os seus acusadores? Nem eu te condeno, mas então vá e não peques mais. É isso que Deus faz conosco. Ele retira através de Jesus toda acusação que há contra nós. Ele disse para você e para mim: vá e não peques mais. Deus não brinca com o pecado. Ele abomina o pecado, mas ele sempre dá a chance do pecador se arrepender. Deus é completamente bom. Deus é Deus antes que houvesse qualquer coisa. Ele já era, ele já existia. Ele é tão poderoso, ele poderia fazer o que quisesse. Ele poderia ter criado um exército de robôs que seriam obrigados a adorá-lo, obrigados a prestar reverência, a honrar ele, mas como o coração dele é completamente bom, ele criou a humanidade com a possibilidade de escolha. Você pode escolher para o caminho que você vai seguir. Você pode escolher obedecer a Deus, pode escolher amar a Deus ou não. Deus é completamente bom e completamente apaixonado por você. E você precisa saber que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Desse texto que a gente leu de Salmo de 139, o salmista fala: ó Deus, você me sonda e você me conhece. Você sabe o que eu penso antes da palavra vir à minha boca. Você já sabe. Há um Deus que sabe de tudo, mas especialmente sobre você. É um Deus onipresente, que ele está em todos os lugares. O salmista fala: se eu fosse para o alto do céu, você estaria lá. Se eu fosse lá embaixo no Sheol, na morte, ali você estaria. Se eu fosse de um lado para outro, você estaria ali também. Ou seja, aonde que eu vou me esconder de Deus? Se ele está em todos os lugares. Mas o mais incrível é que mesmo ele estando em todos os lugares, ele escolheu estar na sua companhia 24 horas por dia. É um Deus que te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe. É um Deus que contou o seu dia, planejou os seus dias e escreveu tudo isso no livro dele. Quão amado por Deus você e eu somos. E esse versículo que eu li, ele fala: Deus, como você pensa em mim. Se eu fosse contar os seus pensamentos a respeito, eles seriam mais numerosos do que os grãos de areia em uma praia. E a figura desse versículo é mais ou menos assim: como se eu pudesse estar de frente para os pensamentos de Deus e começasse a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou contando seus pensamentos e eu contei tanto, mas tanto que eu caí no sono. E quando eu acordei, ainda estava contando aqueles pensamentos. Eles não tinham fim. É um Deus que te fez um ser eterno. E a Bíblia fala em Eclesiastes 3: Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. É um Deus que fez você como objeto de todo o acesso, de todo o amor, de toda a afeição, de um Deus que te valoriza. Olha só o que está escrito em Mateus 6:26 e Lucas 12, no versículo 6
7, ele fala que você vale muito mais do que toda a criação, vale mais do que os pardais, do que os passarinhos, dos lírios do campo. Ele cuida de você. É um Deus que deixou a palavra dele, deixou escritos dele, deixou uma carta de amor para te nortear, para te dirigir, para te dar esperança. A Bíblia não era todo o pensamento de Deus colocada num livro, porque a mente dele é infinita. A Bíblia são os pensamentos de Deus que dizem a respeito do ser humano e que podem instruir, ensinar e edificar. É para isso que a Bíblia disse que a motivação de Deus é poder resgatar você, é poder livrar você da morte, é poder tirar você da bagunça que você mesmo se meteu através do pecado. Esse livro ele conta a história de como Deus te ama e de como ele fez para poder resgatar a sua vida. Esse livro fala do coração de um pai que quer você demais. Primeiro, porque ele te fez, e segundo, porque ele comprou pelo preço mais alto que existe, o preço de sangue do Filho dele, Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha te encorajado, te ensinado e te exortado e te consolado. Você pode colocar em práticas todas essas verdades. Com certeza a sua vida vai ser completamente transformada. Não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar e se quiser, deixa um comentário. Isso nos ajuda muito. E eu vejo você no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Tchau!